Você já deve ter ouvido alguma mãe falar que o filho ou a filha não desgrudam dela por nada e que por isso acabam não conseguindo realizar algumas tarefas do dia a dia. Mas por que será que isso acontece? O que fazer para tentar mudar essa situação? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a nossa parceira, a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Rosquei hoje no psicopedagoga. Não, normal. Bom, vamos lá. O que faz a criança querer ficar tanto colada na manhã? Insegurança? Insegurança, o fato da criança só ter a mãe como companhia também pode agregar aí, né, a uma das causas. Além disso, quando a criança sofre bullying ou porque ela está sofrendo alguma coisa e ela não consegue se expressar, também ela vai ficar mais ligada em alguém, ou na mãe ou no pai. Geralmente é a pessoa que a alimenta, quem cuida dela, né? Então, no caso das mães, na nossa sociedade em geral, as mães, elas são as pessoas que alimentam as crianças por cultura, né? As pessoas que dão banho nas crianças, que suprem todas as necessidades que as crianças têm. Geralmente, a figura paterna é aquela pessoa que vai brincar quando a criança está tudo tranquila, quando está tudo bem. E quando a criança chora, quando ela está insegura, quando está sentindo dor, quem acolhe, quem acalenta é sempre a mãe. Por esta razão, ela é a pessoa mais procurada nesses momentos. Tem, às vezes, pais que falam, né? Ah, mas quando ela tá chorando não tem jeito, tem que ficar com a mãe. A gente até brinca que é o cheiro da mãe que acalma, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, o cheiro faz parte também, né? Mas acontece que é aquela pessoa quem supre as necessidades da criança. Quais seriam as necessidades da criança, então? É a fome, a dor, né? A insegurança. Então, tudo isso, quando a criança está ruim, está chorando, é a mãe quem cuida, é a mãe quem acalenta. Então, por essa razão, é a pessoa mais procurada. Você falou em caso de bullying também, às vezes, né? Sim. Quando a criança está sofrendo e ela não consegue ou não tem a oportunidade de externalizar esse sofrimento que ela está sofrendo por algum motivo, geralmente ela se fecha e ela se agarra em alguém que ela confia. Talvez esperando intuitivamente, desculpa, hoje tá feio. Talvez procurando intuitivamente aquele conforto para chegar ao ponto de falar com essa mãe sobre esse determinado assunto que está incomodando essa criança. Então, a questão da segurança é fundamental. Geralmente, como é a mãe que passa a maior parte do tempo com as crianças, é a mãe que resolve a maioria dos problemas, é a mãe, então, que estará aberta para resolver o problema que aconteça, né? E, geralmente, as crianças, talvez ela não tenha a abertura naquele momento para falar, ela está procurando uma oportunidade para falar. Então, ela cria situações para ficar mais perto dessa pessoa, para daí, quando ela sentir que o campo está limpo, né, ela contar sobre aquilo que está afligindo. Agora, isso pode chegar em níveis muito extremos, Sim, né? Tem mães que não conseguem fazer nada, que as crianças são totalmente dependentes, né? Tem criança que tem 7 anos, 6 anos, não consegue dormir longe da mãe. Se a mãe sai de perto à noite, a criança acorda e não dorme mais, né? E isso também vai da rotina, vai das conversas, né? Tem mãe que também é super protetora, então ela pode ser culpada por esse sentimento de insegurança da criança e por todas dessas atitudes, né? Então, a gente precisa ponderar. Será que a minha criança está passando por um momento de dificuldade ou será que eu estou incentivando esse grude, entre aspas, né? Então, a gente precisa analisar cada caso para daí chegar a um consenso. Vou dar uma cutucadinha agora. Sim. Pode ser, por exemplo, que a própria mãe esteja insegura e por isso provoca isso na criança? Na maioria das vezes é isso que acontece. Tem criança, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático e bastante comum, embora as pessoas acreditem que não é verdade quando eu comento. Tem crianças com 7 anos, 6 anos que ainda usam mamadeira, que ainda usam chupeta. Por que as crianças fazem isso? Justamente por insegurança. E se você comenta com a mãe que não está certo, que já passou da fase de tirar esses objetos, né? A mãe fala assim, ai, coitadinho, ai, é uma criança, ai, é o meu bebê. Não, ela não é seu bebê mais, né? Então, a mãe ela está instigando uma situação errada, né? Está fomentando que a criança passe a ser bebê, né? Está instigando que a criança não suba de fase, não se desenvolva, né? Então, isso é bastante complicado. Então, na maioria das vezes, quando a mãe não tem tempo para nada, porque a questão do tempo, ela é conversada, né? Ajustada. Enquanto a criança está na escola, você consegue fazer alguma coisa. Tem crianças que não conseguem nem ficar o período todo na escola, que a mãe precisa pegá-lo, sabe? Então, a gente precisa analisar se não é a mãe quem está causando toda essa insegurança para a criança. O tipo de comentário, a conversa. E claro que a mãe não está fazendo isso por maldade, né? É por causa da insegurança dela. Sim. Nesse caso, é bom tratar a mãe também. Com certeza. A mãe que terminou um relacionamento, a mãe que tem problema no trabalho,
né, às vezes as pessoas têm problemas internos que não conseguem resolver sozinhas. E o filho, na maioria das vezes, principalmente das pessoas que têm algum problema sentimental, né, é a base, é a pessoa que vai estar mais perto, é a pessoa quem dá carinho, aquele carinho que a gente não tem, não recebe nada em troca, né? O carinho gratuito. Então, nesses casos, a mãe se apega tanto no filho que ela fica dependente também e torna a criança dependente dela, né? E aí dá para reverter tudo isso? Com certeza. Primeiro, a gente precisa investigar por que isso está acontecendo. Se é um problema esporádico da criança, é mais fácil, porque com conversa, ajustando a rotina, a mãe deixando a criança para fazer as prioridades dela, né, em determinados momentos, é claro que não pode ser um rompimento abrupto, mas precisa ser gradativo, né? A criança se acostuma a ficar longe da mãe nos momentos necessários, e a criança não é que perde o vínculo, a criança ela quebra todo essa ligação extrema, excessiva, que faz mal tanto para a criança quanto para a mãe. Que vira uma obsessão, né? Sim, é ruim isso, né? A criança ela precisa da autonomia para fazer determinadas coisas. A mãe precisa ter um momento para ela, porque senão a gente fica doida, né? Então, assim, precisa mesmo desse momento, né? Se o problema está acontecendo com a mãe precisa parar tudo, analisar aquilo que está acontecendo e falar, olha, o problema é meu. Então, eu preciso buscar ajuda, né? Sozinha é muito difícil resolver esse tipo de transtorno. Então, a gente precisa da ajuda de um profissional, no caso, um psicólogo, né? Esse profissional vai auxiliar essa mãe a resolver o problema de uma maneira diferente, sem colocar o filho no meio, porque muitas vezes a criança não tem culpa daquilo que está acontecendo com a mãe, não está nem no meio do problema, né? E, no entanto, ela está sendo culpada e está sendo prejudicada. Quando a mãe tem a criança inteira para ela, quando a mãe é muito possessiva em relação à criança, a criança sofre mais do que a mãe, porque a criança ela precisa se desenvolver, ela precisa brincar sozinha, a criança precisa conversar sozinha, ela precisa ter as relações dela. E se a gente supre tudo isso, a criança perde uma boa parte do seu desenvolvimento cognitivo. Tem um livro de um autor chamado Cesar Millan, que ele tem um programa chamado Encantador de Cães, que ele fala que a criança pequenininha, ele compara com os cães no sentido de que são puro instinto e que eles percebem vamos usar essa palavra, não é bem isso, mas pela energia da mãe, sim, como é que a mãe está. Então, se a mãe grita, ela sabe que ela já conquistou, que ela já conseguiu, porque a mãe saiu do sério. Nesse caso, também se encaixa isso da criança perceber que a mãe está sofrendo e querer, às vezes, até, vamos colocar assim, cuidar da mãe? Sim, não só a criança, né? Todas as pessoas, quando a convivência é muito grande, a gente acaba sentindo aquilo que a outra pessoa sente, aquilo que está... Por que essa pessoa está sofrendo, quem está machucando essa pessoa, né? Então, com a criança acontece a mesma coisa. Uma mãe que tem uma vida normal, que geralmente trabalha, que faz as suas coisas, que deixa a criança brincar sozinha às vezes, que fala não, a criança sabe que isso é a rotina dela. De repente, a mãe muda o comportamento totalmente, acaba fazendo tudo aquilo que a criança quer, não deixa mais a criança sozinha, opa, alguma coisa estranha está acontecendo, né? Então, essa criança, ela gruda mesmo na mãe, no sentido de querer suprir essa necessidade, querer ajudar a mãe para que ela, né, supere esse problema difícil aí. É importante que a criança, desde que já tem uma idade melhorzinha, sei lá, uns 2, 3 anos, tenha contato também com outras crianças, porque às vezes mora só a criança e a mãe. Mas frequentar um parquinho, frequentar, se não estiver na escolinha ainda, alguns locais onde tenham mais crianças. Isso é fundamental para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Uma criança que só convive com adultos, né? É uma criança que vai pensar como adulto, é uma criança que não vai ter o desenvolvimento motor pleno, porque só vai fazer coisas de adultos, né? A criança ela precisa experimentar por si própria, né? Hoje eu ainda acabei falando sobre isso na clínica. A criança precisa pegar, a criança precisa se sujar. Tem aquela mãe também que não deixa a criança comer sozinha, por exemplo. É uma atitude que vai prejudicar o futuro da criança. A mesma coisa acontece quando a criança não convive com outros do seu tamanho, da sua idade, com outras crianças. Crianças, quando estão juntas, elas não têm pudor na brincadeira. Então, a questão da criatividade, a questão da imaginação, o desenvolvimento cognitivo vai ser muito maior. É por essa razão que, antigamente, era obrigatória a entrada na escola das crianças com 6 anos, né? Por volta ali no final dos anos 2000, no final de 1999, ali, né, a lei mudou. E as crianças, então, passaram a adentrar a escola com uma idade menor. Em 2010, foi obrigatória, então, a entrada da criança com 3 anos na escola. Então, com 4 anos, todas as crianças que têm 4 anos precisam, obrigatoriamente, por lei, estar matriculadas em uma escola. Isso por quê? Para favorecer o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, para que elas tenham a oportunidade de, convivendo com outras crianças, né, construir, então, o seu conhecimento.
Muito legal. Quem tiver alguma dúvida pode te encontrar nas redes sociais, né? Pode, isso, no Facebook, Foco Atendimento Educacional, e no nosso site também, que tem o espaço para a pessoa mandar e-mail, tudo é focoensina.com.br. Legal. Obrigada pela participação mais uma vez.